HealerCast. Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, voltando a gravar aqui em Belo Horizonte. Estamos hoje aqui com André Lima. André Lima é neurologista, médico formado pela Universidade Federal do Ceará. Veio para Belo Horizonte para fazer a residência em neurologia pelo Hospital Ipseng, aqui de Belo Horizonte. É especialista em neurointensivismo pelo Hospital Albert Einstein e também em neurosonologia pela Associação Brasileira de Neurologia. Então, antes de eu passar a palavra para o André, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal, dê um like, divulgue o nosso episódio para várias pessoas aí do seu ambiente, seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos, porque tem muita coisa aqui que vai acrescentar na sua vida. Então, André, bem-vindo ao canal HealerCast aí. Obrigado Bernardo, por ter vindo. Prazer enorme, finalmente, né? Ele conseguiu. Tentou combinar algumas vezes aí, né? Mas a rotina pesada, né, André? Mas, rotina, assim, Covid e viagem. Coisa. Finalmente a gente está também, aqui, exatamente. Então, assim, estou muito feliz de ter você aqui hoje, né? Já trabalhei com o André. Foi um prazer trabalhar com ele aí, né? Talvez, assim, de neurologista, o melhor neurologista que eu já trabalhei. Isso aí, sem dúvida, né? Não é opinião só minha, né, André? De muitos aí. Então, eu queria passar a palavra para você. Queria que você contasse um pouquinho da sua história aí antes. Claro. Da gente começar mesmo. Então, pessoal, vocês estão bem? Novamente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, um prazer te encontrar novamente, a gente trabalhar um pouco mais juntos. E minha história, eu sou cearense, nasci numa cidade chamada Crato, que é no interior do Ceará. Então, muita gente fala, por que você veio pra BH, deixou a praia? Não, em minha cidade não tinha praia, não. Eu sou do sertão mesmo, né? Sertão é uma região que chama região do Cariri, né? Uma região relativamente bem desenvolvida no interior do Ceará. E eu fiz faculdade, fiz na Federal do Ceará, num campus que ficava no interior, na verdade. Então, não fiz faculdade em Fortaleza, numa cidade que chamava Barbalha, que é um campus da UFC. E eu terminei a faculdade em 2011, né? 2011. A situação não era tão boa na época, então eu acabei que antes de fazer prova de residência, né? Morava eu e minha mãe. Então, a gente acabou que decidiu que eu ia trabalhar um tempo, né? O tempo ficou um pouco mais do que eu esperava. Eu trabalhei 2 anos para pagar as contas que a gente tinha, né? A gente estava numa situação meio difícil. A gente morava de aluguel, né? Não era uma casa muito legal. Era R$80 o aluguel, para você ter uma ideia. Você imagina a qualidade da residência. Então, a gente terminou de pagar aí umas dívidas de banco, né, nesses 2 anos, e eu acabei juntando dinheiro para a residência médica, que eu tinha a ideia, né, alguns colegas que conseguiram entrar na residência, eles sempre falaram, olha, poxa, você está trabalhando agora, às vezes até uma boa você não ter vindo direto, porque a gente sente, trabalhando durante a residência, né, já fazendo dívidas durante a residência, a gente sente um pouco na qualidade do desempenho do serviço. Você vai para a residência cansada, ou você está com a cabeça em outra coisa, em outro emprego, você vai à noite, por exemplo, então acaba pesando. Então eu acho que foi um ponto bom, porque durante a residência, pelo menos no R1, no R2, eu não precisei trabalhar fora. Você ficou por conta da residência? Por conta da residência, 100%. Então esses 2 anos, pelo menos no final do R3, eu comecei a fazer alguns trabalhos. Mas, pelo menos, boa parte da residência não precisei trabalhar, porque a gente, né, já levou algum recurso aí desses 2 anos de esforço de trabalho. Esses 2 anos foram bons, né? A gente conseguiu pagar dívida, a gente comprou a casa de mãe, que ela morava até pouco tempo, ela não mora mais lá, tá morando em João Pessoa agora, mas ela morava até pouco tempo, né? Uma casa grande, de fato, casa nossa. E foi bom, né? Foi uma boa experiência. E por sorte, eu consegui trabalhar esses 2 anos em unidade de AVC, né? Que desde o 4º semestre aí eu já queria fazer neurologia, fazer estágio desde o 2º ano de faculdade, etc. Já queria fazer neurologia, mas aí consegui um trabalho no hospital local, o Hospital Regional do Cariri, um bom hospital, e tinha uma unidade de AVC com 10 leitos, né? Então, e você trabalhava nessa unidade de AVC? É uma unidade de AVC, então como plantonista, né? Então foi uma boa experiência, trombolizava, né? Então minha primeira trombólise... inclusive, a segunda trombólise da região do Cariri, eu lembro que foi eu que fiz, né? Sei. A primeira foi a doutora Lorena, que era uma colega minha. Ela é reumatologista, inclusive. E eu lembro bem, a segunda trombólise lá da região, foi a unidade que fez, eu estava de plantão.
Então, eu lembro bem, com carinho, era uma boa unidade, até hoje ela existe, né? Tá bem desenvolvida, um hospital muito bom, uma equipe muito boa, equipe de ponta mesmo. E foi um prazer trabalhar lá e acrescentou muito, né? Acrescentou bastante. E já entrei na residência com algumas bagagem, coisas, né? exatamente, com alguma bagagem, tanto de procedimento, que eu trabalhava como plantonista, né? E lá era considerada uma terapia semi-intensiva, então tinha muito procedimento, a gente que fazia os acessos nos pacientes, urgência e emergência, a gente que resolvia, parada cardiorrespiratória, equipe, intubação, né? Então, a punção lombar, inclusive, então eu entrei na residência de neuro sabendo fazer punção lombar, por exemplo, sabendo o passo a passo de 2 anos que eu fiquei fazendo de trombose, então pelo menos na neurovascular, acho que foi uma boa bagagem, né? E sem falar que a equipe era muito boa, então foi um bom aprendizado, não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Sem falar no recurso que eu levei, né, financeiro, para conseguir não trabalhar nos primeiros anos aí da residência. Não, isso eu acho que foi um diferencial, que aí a gente deu um gás para estudar de fato, né? Então acho que foi um diferencial. Eu vivia no hospital, eu vivia tipo até 10 horas da noite no hospital, né, tirando tudo possível dali, né, avaliando os pacientes. Então a gente espremeu mesmo o que a residência tinha que. Não, você falou isso aí de trabalhar durante a residência, cara. Eu trabalhei, desde o meu R1 eu trabalhava. E realmente, assim, foi bom por um lado, já até falei em outro episódio aqui, mas a parte ruim é isso, que eu fiquei cansado, porque eu fiz dívida, e aí, assim, não que eu não tenha focado na residência, mas boa parte do tempo que eu poderia estar com meus amigos, família, descansando, eu tava lá de plantão, cara. Então, assim, realmente é um ponto positivo aí. E aí, depois desses 2 anos trabalhando, você resolveu fazer prova e veio para BH. Isso. Aí, depois de 2 anos, foi a primeira prova que eu fiz. No tempo, eu fiz prova em vários estados do país. Então, eu saí atirando para tudo que é local. Então, fiz prova no Nordeste, fiz prova em Recife, no Hospital da Restauração. Fiz prova em Curitiba, fiz prova em São Paulo, fiz prova no Rio. E acabou que eu, né, pesei depois os locais que eu passei. Eu avaliei bem, não só o serviço, mas também a qualidade de vida da cidade, né? Acabei optando por Belo Horizonte. Vim pra cá e desde então tô aqui, né? Então... Você veio pra cá foi quando, a residência? Desde 2014 comecei aqui a residência e desde então tô aqui. Acabou em 2017 a residência. Isso, exatamente. Então desde então tô aqui, não fui mais embora, né? E acabei ficando de vez, casei com a mineira, então agora que eu não vou embora. E ela é daqui de BH? Ela é de Igarapé. Igarapé, de Igarapé. De BH. Exatamente, então, pertinho, 30, 40 minutos. Aí resolveu ficar. Exatamente. Bom demais, cidade que ganha, né? E aí acabou a residência em 2017, Isso. né? E aí o neurointensivismo veio como, assim? Pois é, assim que eu terminei a residência, aí apareceram algumas opções de emprego, dentre eles no Hospital Metropolitano, né, que é o Hospital do Barreiro, onde tem muitos leitos de UTI. Eu entrei inicialmente como interconsultor, né, eu avaliava pacientes do andar, na enfermaria e dos leitos de terapia intensiva. E pela carga, eu sempre gostei de urgência e emergência, eu nunca fui, apesar da neurologia clínica ser uma especialidade, né, a princípio ambulatorial, né, 80% dos neurologistas, né, consultório. Então, a princípio, a alma da neurologia clínica, boa parte é ambulatorial, né, síndromes demenciais, distúrbios do movimento, distúrbio do sono. Dor de cabeça. Dor de cabeça, sem dúvida, cefaleia, tontura. Epilepsia, né? Então, é muito ambulatorial, mas eu nunca gostei do consultório, né. Eu até fiz consultório há algum tempo, tinham pacientes, mas eu nunca foi algo que me deu prazer. Eu sempre gostei de ser um médico hospitalista mesmo, eu adoro hospital, eu adoro urgência e emergência. E aí juntou a quantidade de pacientes, né? Então são pacientes de uma demanda mais especializada, né? Cuidado ao paciente neurocrítico, hipertensão intracraniana, são áreas mais específicas para o neurologista clínico, que às vezes a gente não vê muito bem. Na residência médica, morte encefálica, por si só, Doppler transcraniano. E aí eu vi nessa oportunidade, né, já que eu estava inserido nessa área, de me especializar para melhorar a qualidade do serviço. Né, do meu serviço na assistência ao paciente, né, do hospital também. Sim. E acabei indo. Tinha algumas opções, e a melhor para mim foi no Hospital Albert Einstein. E foi muito bom, boa experiência, eu conheci bons colegas lá, bons professores. E me agregou muito. Isso abriu portas para muitas coisas.
E depois do Einstein, onde eu fiz o neurointensivismo, eu aprimorei, né, conheci o Doppler transcraniano lá, depois aprimorei em alguns locais, aprimorei na Unicamp com um rapaz chamado Caio Pires, muito bom professor, e ele nem é neurologista, é intensivista. Né, intensivista, ele fez terapia intensiva, depois fez nutro, né, mas ele trabalha nessa área de UTI. E no Moinhos de Vento, a equipe espetacular, é sensacional. Não só de conteúdo, né, mas a equipe é absurdamente agradável, te acolhe bem, né? Lá em Porto Alegre, né? Porto Alegre, né? No Hospital Moinhos de Vento. Então, independente de onde você seja, o pessoal te acolhe bem, te trata bem, sabe? Então, é uma equipe fenomenal em todos os aspectos. O conteúdo absurdamente avançado, né? Eu nem falo conteúdo que eles são bem conhecidos, né? Mas isso tudo na parte de neurointensivismo ou de Doppler? Não, de Doppler. De Doppler. Entendi. Então, o Neuro-TI eu fiz em São Paulo mesmo. Né? A partir de Doppler, eu saí complementando. Porque o Doppler tem o Doppler cego, né? O Doppler convencional pulsado, que algumas pessoas chamam de Doppler dedicado, que é aquele meu aparelho, né? Você conhece. E tem o Duplex, que é aquele ultrassom convencional. Sim. Que tem a imagem, a gente exato, que tem uma imagem, tem o modo B, você vê os vasos. Então, dentro do AIS, aprendi só o básico, né? O Doppler pulsado dedicado, né? Só que alguns hospitais não têm esse aparelho. E aí, eu acabei querendo aprender os dois métodos... para tentar fazer onde quer que eu fosse, né, eu consegui fazer. Acabou que eu acabei comprando um aparelho para usar no hospital, né, e aí eu acabei ficando mais restrito a um tipo de equipamento, mas se precisar, eventualmente, a gente faz com os dois, né. Beleza. E assim, aí entrando mais nessa parte do neurointensivismo mesmo, que é um mundo muito, a gente conversou, fechado, é um mundo muito à parte, que eu acho que as pessoas não têm nem ideia, né, do que é o neurointensivismo, né. E aí, o que é o neurointensivismo? O neurointensivismo, muita gente pergunta, André, precisa fazer prova de título? Como é que faz? Neurointensivismo, na verdade, é uma área de interesse médico, né? Assim como, por exemplo, o neurologista especialista em demências, neurologista especialista em AVC, neurovascular, né, em distúrbio do movimento, né, sobretudo Parkinson, são áreas de interesse. O neurointensivismo ali não precisa ser só o neurologista, né? Pode ser o neurocirurgião, pode ser o intensivista, o próprio intensivista. Né? Que às vezes o intensivista ele é cirurgião geral, tem outras coisas, anestesia. Exatamente. Então, a terapia intensiva neurológica, o neurointensivismo é uma área de interesse. Então, o médico ele trabalha nesse setor específico, geralmente em CTIs neurológicos, ele quer aprofundar nesse cuidado ao paciente neurocrítico, que tem muita particularidade. Então, os cuidados ao paciente neurocrítico, até o alvo de temperatura, né, de pressão arterial, são todos diferenciados em relação ao paciente crítico geral. E saber intervir, saber os cuidados protocolares, de fato, muda muito mortalidade, sobretudo nas admissões. Então, cuidado na primeira hora e a manutenção a posterior, nesse subtipo de especialidade, muda o desfecho do paciente, que por si só já é grave, né? As doenças neurocríticas, né? Os AVCs, por exemplo, né? Os traumas cranianos, são doenças puramente de alta mortalidade. E a gente saber intervir, e sobretudo de forma protocolar, e treinar nossa equipe, que é um ponto também importante, muda a história do paciente, né? Muda a história dessas pessoas. Então, a gente vê uma mudança, né, comparativa até em números, né, percentagem de mortalidade de alta hospitalar, a gente consegue documentar e a gente vê uma evolução no serviço, principalmente treinando a equipe, né. Uma pessoa aprende, mas ao multiplicar, né, não só a equipe médica, né, a equipe multidisciplinar principalmente. Né? Isso é sem dúvida. Multidisciplinar principalmente. Mas a terapia intensiva basicamente a terapia intensiva neurológica basicamente é isso. É uma área de interesse médica, onde a gente vai aprender cuidado protocolar no paciente neurocrítico, né? Que tem aspectos diferenciados. E aí você cuida lá também, não só do paciente neurológico, neurocirúrgico também. Isso, né? Exatamente. As pessoas aí acham, não, eu sou neurologista, não vou cuidar de neurocirurgia. Né? Paciente neurocrítico de forma geral. Então, as hemorragias intracranianas, os cuidados no paciente com hipertensão intracraniana, né? O acompanhamento na hemorragia subaracnoide, acompanhamento pós-operatório, DVE. Nós trabalhamos junto, né, nesse Hospital do Barreiro, Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, aqui em Belo Horizonte, um hospital 100% SUS, né? Isso, um hospital muito bom, uma estrutura fenomenal, né? Para quem trabalha no SUS e entra no hospital lá, é absurdo, assim, fica maravilhado, né, com a estrutura do hospital. E lá a gente viu isso, assim, eu saí de lá em janeiro, agora de 2022, e o Covid atrapalhou algumas coisas, né? Mas na época que ainda não tinha o Covid, que
que eles conseguiram segmentar o cuidado intensivo, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Você cuidar de um paciente grave com um infarto e um paciente com um AVC, apesar dos fatores de risco ser semelhantes, mas é diferente o cuidado, né? Então, o paciente com um aneurisma roto e o outro paciente com um abdômen agudo, operado. E nas UTIs, em vários locais, é tudo junto, né? Então, você tem num leito um paciente com AVC, no outro leito um infarto, no outro leito a pneumonia, no outro leito o paciente pós-operatório de uma cirurgia abdominal, né? No outro leito o paciente com cirurgia vascular. E quando você transforma tudo numa UTI neurológica, o cuidado do paciente neurológico ele fica muito mais otimizado, né? Porque as pessoas, em modo geral, até os profissionais de saúde, eles têm medo do paciente neurológico, né? Essa é a verdade. A gente gosta de falar dos bastidores aqui, né? Então as pessoas têm medo do paciente e neurocirúrgico, então, aí que todo mundo fica assim, que ninguém quer nem colocar a mão, né? O paciente operou a cabeça, então não pode nem lavar a cabeça dele. E não é assim. Então, quando você começa, igual você falou assim, treinar a equipe multidisciplinar, né? Não só o cuidado médico em si, acho que mais importante ainda, mais do que o cuidado médico, é o cuidado da fisioterapia, enfermagem, ali, os técnicos de enfermagem no dia a dia, porque é eles que vão detectar mesmo. Sem dúvida, né? Eu falo isso muito lá, assim, a gente passa no paciente, a gente fica pouco tempo, né? De 24 horas, a gente fica ali meia hora no máximo. Exatamente. Né? Enquanto o técnico está ali 12 horas, às vezes por conta do paciente, o intensivista está 12 horas por conta de menos pacientes ali. Então, esse cuidado num setor focado na neuro mesmo, neurocirurgia e neurologia, fica um cuidado bem mais otimizado. Isso, né? E a gente viu isso lá na prática mesmo. Isso, eu tive, por exemplo, né, o treinamento que a gente faz com os técnicos de enfermagem, geralmente nas UTIs, são 2 técnicos, um técnico para cada 2 pacientes, né, a proporção de 1 para 2. E quando a gente vai fazer o treinamento, eles falam depois, poxa, André, era muito angustiante, porque a gente, né, viu o paciente nessa situação, mas a gente ficava com muita dúvida, não sabia onde procurar, ou então procurava, a gente não entendia bem, porque achar algo básico, você vai pesquisar em algum livro de neurologia, é absurdamente complexo. Então, o próprio neurocheck, né, que a gente implementa, a gente explica como realizar, de quantas em quantas horas, e quando é que dá alterado, a importância de informar quando alterado, eles ficam absurdamente contentes, satisfeitos, porque muda, né? Eles veem que muda na prática. Então, o neurocheck alterado, que eles informam, poxa, André, aquele paciente está com a pupila de tamanho diferente, né? Então, eles informam, eles veem que isso muda o desfecho do doente que eles estão acompanhando, que o paciente é deles também. E né? é uma coisa simples, né? Sim, é uma coisa fácil de fazer, exatamente. Que as pessoas às vezes têm uma dificuldade ali para realizar, e aí quando começa a ver que é fácil. Um outro fator também que eu lembro que eu estava lá, na época eu até dei uma aula, é o cuidado com a DVE. Então, DVE, para quem não sabe, é um cateterzinho que está lá no centro do cérebro, drenando um líquido que todo mundo tem. Né? E esse líquido ele pode diminuir a pressão intracraniana, ele pode monitorizar também a pressão intracraniana, e é uma coisa que as pessoas que não tá focada na parte neurológica, na hora que vê aquilo, aí que o paciente não toma banho mesmo, né? Quando vê aquilo ali... É um medo absurdo, né? E tem pontos específicos que é a diferença entre o dispositivo contaminar ou não contaminar, que é o simples fato de fechar quando vai dar banho no paciente, porque o líquido pode voltar para o cérebro dele, ou então quando vai fazer uma tomografia, né? Então são pontos que as pessoas ficam satisfeitas de saber como trabalhar com isso, que melhora o desfecho, né? Então, quando melhora o desfecho do paciente, que eu acho que é nosso objetivo principal, todo mundo fica contente, o familiar, o próprio doente, o hospital, né? Porque onera menos o sistema, o paciente fica menos tempo na UTI, inclusive. Então, você treinar a equipe, né, é algo de baixa complexidade, né? Que dá um bom resultado, inclusive financeiro para o hospital, né? Diminui complicação, né? Tempo do paciente ali no CTI. Uma diária de UTI, né, absurdamente cara o valor. Então, né, o paciente melhora mais rápido, a gente consegue, por protocolos específicos, dar uma alta mais precoce, com segurança, né? Isso é melhor para o hospital também. Né? E é legal tocar nesse tema também, porque... igual você falou, assim, o objetivo é melhorar a vida do paciente, né? Sim. Só que tem alguns colegas, a gente até conversou antes, tem alguns colegas que preferem melhorar a própria vida, né? E nem sempre, assim, ele quer que o plantão dele seja tranquilo e não que a vida ali do paciente, a gente tem que falar a verdade aqui, né? Então, infelizmente, tem pessoas assim, eles querem que o plantão fique tranquilo, não importa, assim, né? Quer que não tenha trabalho. E o neurointensivismo,
ele dá ele demanda da Sim. equipe, né? Ele demanda a pessoa ir lá, avaliar o paciente, o neurocheck. Então, para você fazer uma coisa é você pegar os dados vitais, né, que a gente pega do paciente. Sim. Então, você olha no monitor, você vê a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura, a saturação do paciente. O neurocheck precisa pelo menos de um exame básico. Você tem que ir lá e ver a pupila do paciente. Exato. Então você tem que levantar da cadeira, né? Ir lá e avaliar o paciente. Você tem que ver a força do paciente. Então você te demanda, né? Ver a força do paciente e te demanda conversar. Você tem que fazer uma análise da escala de Coma de Glasgow, né? Então você tem que ver se o paciente está orientado, se não está. Então isso demanda, né? Isso demanda trabalho. Então quando a gente coloca lá neurocheck de 2 em 2 horas, às vezes pode soar como uma chatice, pô, mas de 2 em 2 horas eu tenho que avaliar? Tem. Né? Porque de 2 em 2 horas, às vezes de uma avaliação para outra de 4 horas, o paciente piorou. E é essa piora que você vai detectar precoce e vai salvar. Às vezes não vai salvar a vida, mas vai salvar, às vezes, uma sequela do paciente. Né? Paciente... E é algo simples, aparentemente é algo simples, mas o exame neurológico é a melhor ferramenta que a gente tem. É superior à tomografia de crânio, é superior a um cateter de PIC, né? Tanto que é uma das indicações clássicas de monitorização de PIC quando você não consegue. O paciente está comatoso, você não consegue evocar lá o exame neurológico. Então, apesar de ser uma ferramenta de baixa complexidade, é absurdamente efetiva, né? Muito sensível à alteração do exame neurológico, importante. Né? Mas isso é verdade, de fato. Né? Mas assim, como é que é seu dia a dia, de fato, na prática lá? Então você chega no hospital, o que realmente, assim, você falou, cuidados protocolares, mas assim, aquela pessoa que tá ouvindo, tá nos assistindo aí, ele falou, pô, eu tenho interesse na parte neurológica, não conheço neurointensivismo, mas o que realmente faz na prática? Você chega no hospital e faz o quê? Agora a gente retornou, né, com CTIs neurológicos, eles temporariamente estavam desativados por conta do Covid, devido à alta demanda, né? Então, muitos CTIs gerais, o CTI cirúrgico, o CTI neurológico, se tornaram CTI Covid, mas, né, a partir agora do meio do ano, graças a Deus a gente já conseguiu retornar, caiu bastante, 10 vacinação, leitos, né? 10 leitos, mais os outros 10 de apoio lá. E são 20 agora, são CTI 2 e 3 atualmente. E então, ao chegar, eu vejo os pacientes, né, neurológicos que estão nesses CTIs, vejo a história, os exames do dia anterior, os exames de imagem atualizados. Como eu passo de rotina, todo dia nesses pacientes, então eu vejo as admissões, as histórias da admissão e vejo as atualizações de exame. Posteriormente, eu vou nesses 2 CTIs, né, examino os pacientes, faço a evolução diária, a avaliação diária deles, e a gente corre leito com a equipe multidisciplinar, né, tanto no CTI 2 como no CTI 3. Então, existe um horizontal intensivista e a gente passa corrida de leito diariamente, a gente faz a discussão diária com a equipe multi, fisioterapeuta, né, com a equipe de enfermagem, com a fono. Então, a gente participa da equipe multi, né, como membro da equipe de fato, nos CTIs neurológicos, né? E às vezes é importante... Você não é só um mero interconsultor ali, você chega ali... Exato, é importante e porque, por exemplo, André, esse paciente não desperta, há tantos dias você vai lá, examina, às vezes a gente muda o decúbito, né? Se estimula o paciente até ter abertura ocular, a gente examina na hora e a gente mostra as alterações. Tá vendo, o paciente aqui está hemiplégico, até para a equipe de enfermagem que está fazendo o neurocheck. Esse paciente uma anisocoria, quem não viu a anisocoria ainda, essa aqui é a anisocoria, tá vendo que tem aqui no neurocheck. Então tá vendo o tamanho da pupila, tá vendo que ela não reage à luz. Então, e a própria discussão de condutas, né? Quando você participa ativamente com toda a equipe, o pessoal aceita mais, né? Tem uma maior aceitação, né? Então, poxa, André, você está fazendo isso porque, nossa, você vai liberar a anticoagulação no paciente com AVC hemorrágico. Você explica lá na hora, não, já passou X dias, né, não teve expansão do hematoma, a gente já tratou a pressão dele, já está no momento oportuno, estudo tal, já mostra que tem segurança. Então, a equipe, com o tempo, vai aprendendo com a gente, né? A gente aprende com eles, eles aprendem um pouco com a gente. E quem ganha é o serviço, né? Quem ganha o serviço é o paciente. E é uma média de quantos pacientes, assim? Por dia? Que você vê. Nos andares, tirando a unidade de AVC, né? Lá tem a unidade de AVC com 30 leitos, mas eu não atuo diretamente, com raras exceções na unidade de AVC. Tem em média 24 pacientes, né? Por dia. Então, 24 pacientes. Mais algum outro colega junto Isso. ou você? Os do CTI neuro, geralmente eu que olho.
mas eu atuo com um segundo colega, até porque tem pacientes na enfermaria também que a gente precisa avaliar, né? Então você não olha os 24 sozinho. Isso, né? Geralmente eu olho, eu fico responsável pelo CTI neurológico, né? CTI 2, CTI 3. Obviamente, os outros colegas são bons colegas, eles ajudam bastante também. Porque às vezes tem umas interconsultas no outro CTI, um paciente teve uma parada cardíaca, né? E tá tendo... Perfeito, né? Eles chamam muito para prognóstico pós-parada cardíaca, para avaliação de hipotermia pós-parada cardíaca, para eventualmente crise epilética, o paciente interna por algum motivo, fez uma hipoglicemia, uma hiponatremia, está convulsionando, né? Status epilético. O paciente que não desperta, né? Suspeita de status não convulsivo. Então tem demanda nos CTI gerais, até porque são 80 leitos, sem falar os leitos de enfermaria. Então, André, internou um paciente com Parkinson por causa de pneumonia, precisa ajustar o remédio, né? Então acontece muito disso. Então tem muitos pacientes no andar, a equipe que trabalha comigo, eles geralmente ficam responsáveis pela enfermaria, né? São pacientes de enfermaria. E eu, por afinidade, por gostar mais, né? Da terapia intensiva, eu acabo solicitando, né, que eu corra leito, então eu geralmente eu peço essa demanda mesmo, né? Então eles ficam geralmente com andar e eu fico geralmente com a UTI, né? Porque eu gosto mais, é o tipo de paciente que me dá prazer avaliar, que me interessa, né? E aí tem a questão dos exames também, né? Do Doppler. E aí como é que é isso lá dentro? O Doppler transcraniano a gente usa para muitas situações. A principal, talvez o que mudou de fato a rotina do hospital para melhor é em relação ao protocolo de morte encefálica, né? Então, quem trabalha em UTI sabe que eventualmente nessa situação a gente vai precisar além do teste clínico, de um exame complementar. E o exame complementar, por vezes, devido a um ambiente de UTI com muito monitor, muita atividade elétrica, né, de monitor, de bomba de infusão, dos dispositivos dentro da UTI, o eletroencefalograma, ele gera muita interferência quando a gente vai fazer para morte encefálica. Então, a média de fechamento de um protocolo de morte encefálica antes da gente iniciar com Doppler transcraniano, ele variava entre 6 e 7 dias, né? 7,2 dias, né? Então, nesse período, a família está muito angustiada, o paciente ele não teve o desfecho adequado dele, né? Um desfecho mais digno, que né? O paciente morte encefálica é igual à morte, né? Pela nossa legislação. Então, o paciente não teve o desfecho, né, digno dele, e é ruim para o hospital, né? Dá uma ideia que a gente não está sendo muito resolutivo no problema, apesar do problema de fato ser interferência elétrica. E sem falar que onera, né? Diária de CTI, etc, etc. Então, porque precisa de várias medicações, ele também... Várias medicações, manutenção ao potencial, né, doador, etc. E o Doppler transcraniano, por não ter esse problema de interferência e ser um exame à beira do leito, né, que a gente leva o equipamento, faz à beira do leito, ele muda isso, porque a gente transformou algo que durava entre 6 e 7 dias, 6,2 era a média, a gente transformou isso em 6 horas. Então, até o benefício, né, que alguns desses pacientes que estão em morte encefálica, eventualmente eles podem ser potenciais doadores, né? Então, o benefício, a própria família do doente, né, que sai dessa angústia, tem essa resposta mais rápido, o paciente tem um desfecho mais digno, mas outras pessoas podem ser beneficiadas, sem falar no próprio serviço em relação à demanda, custo, né? E então isso mudou bem, eu acho que foi um ponto positivo e foi um dos pontos que me fez, como o hospital não tinha um próprio equipamento, acaba que me fez realmente comprar mesmo o Doppler para utilizar, né? É como muita gente fala, o Doppler é o esteto do neurologista clínico, né? Então, isso realmente mudou bem, eu acho que na demanda do hospital, no desfecho do hospital em si, né? E outra coisa que a gente usa muito é na hemorragia subaracnoide, né? Então, tem gente que fala a alma do Doppler transcraniano é o HSI, né? É a busca do vasoespasmo. E a gente, de forma precoce, vê, né, realizando a monitorização diária do paciente, a gente vê se ele tem um risco maior de estar evoluindo por essa situação, né? Que o vasoespasmo é realmente como se fosse um AVC isquêmico. Isso. Depois que o paciente tem uma hemorragia por causa de aneurisma. Isso. Para quem não sabe, né, a hemorragia subaracnoide, ela é... Não sempre, né? Existem as causas não aneurismáticas, mas a gente sempre, quando tem um paciente com hemorragia subaracnoide espontânea, a gente tem que pensar no aneurisma, né? Isso.
E aí é o aneurisma roto. Então essa é talvez um dos pontos principais para esse paciente, né? Porque às vezes a pessoa acha que só a hemorragia que vai causar o dano no paciente. Depois que tratou o aneurisma, não tem mais problema. Mas é aí que começa realmente o problema do paciente, que é o vasoespasmo cerebral, né? Eu queria que falasse então um pouquinho dessa parte aí do Doppler. Que o vasoespasmo é a complicação tardia, né? A tardia, a gente geralmente fala em tardia depois de 3 dias do sangramento. Isso. A complicação tardia que mais prejudica o paciente, né? Que mais causa morte do paciente e que mais causa sequelas. Então, com esse dispositivo, com esse exame, a gente consegue monitorizar diariamente e, por vezes, prevenir essa situação, ou se o paciente, mesmo com toda a linha de cuidados, ele começa a fazer esse vasoespasmo, ali no leito dele, né, na própria cama, na UTI, a gente consegue reverter ou tentar reverter, né, dentro da própria UTI, sem precisar de uma nova cirurgia ou de um procedimento mais invasivo, né, como a arteriografia, que também poderia resolver, mas é mais invasivo. O paciente leva radiação, leva contraste, diodo, sem falar no transporte, no custo do exame, né? Então, isso muda também a história do paciente. O paciente que poderia ficar com uma sequela importante, ele pode ter isso revertido, né, em momentos, né, em minutos ali à beira do leito. Isso muda a história do paciente para melhor, né? Ter esse tipo de equipamento. E aí eu queria te perguntar assim, né? Então, nessa parte dos bastidores, assim, por que você acha que o hospital não investe nisso? Não investe, por exemplo, num profissional que saiba fazer isso? Porque isso que você fez lá tinha um interesse pessoal seu, né? Tanto pessoal e profissional também, porque você queria o melhor para o doente ali. E acabou que depois o hospital instituiu isso, né? Assim, não sei se hoje em dia você é remunerado por conta desses exames, ou se está incluído no seu salário lá ou não, mas eles transformaram o seu exame num exame oficial, vamos dizer assim, do hospital, né? E acredito que lá é só você que faz, né? Sim. Lá, por enquanto, só eu que faço o Doppler. E em relação à remuneração, não tem carga horária específica ou ônus realmente para o exame. É como se eu fizesse dentro da minha carga horária, né? Exame, né? Então eu sou responsável por um número X de pacientes, né? Vamos supor 10 pacientes por dia, 20 pacientes por dia. E se algum desses pacientes demandarem a realização do exame, como eu levo o meu aparelho, eu realizo, né, como parte da minha rotina, mas de verdade realmente não tem um valor pago assim, pelo exame, apesar de ter um faturamento, né? O hospital recebe por isso. Recebe pelo exame porque a gente emite o laudo, né? Então existe a faturação do exame, o hospital tem o benefício de receber por exame, mas é como se tivesse ali incluído na nossa carga horária, né? A realização do exame, além da gente melhorar cada vez mais na técnica, porque ele é um examinador dependente, né? O famoso examinador dependente. Então, quanto mais a gente realiza, a gente vai ganhando expertise nesse tipo de procedimento. Então, a gente vai ficando cada vez melhor, e sem falar no desfecho, né, do paciente. Então, é muito ruim, muito angustiante o paciente ficar lá 7 dias, por exemplo, sem uma resposta se o paciente está em morte encefálica ou não. E a gente consegue resolver isso rapidamente com esse exame. Então, melhora o trabalho, agiliza nosso trabalho, melhora para o paciente e melhora a nossa técnica, sem dúvida nenhuma, né? Melhora a nossa expertise do exame, né? Aí mesmo sem o ônus do valor financeiro, né? E eu acho que os hospitais não investem, infelizmente, por desconhecimento ainda do procedimento. Porque, assim, eu desconheço outro hospital SUS, pelo menos aqui em Minas, que tenha, por exemplo, monitorização no HSI por Doppler transcraniano. Lá no Dilon a gente faz, mas é a gente que faz. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Lá é assim, lá no, da mesma forma, né? No Dilon a gente que faz, desde da época da minha residência, inclusive eu aprendi a fazer o Doppler na residência. Na residência, né? Como residente, né? Minha chefe, a doutora Alder, ela... Aí é diferenciado. Muita gente perguntando, o curso de Doppler, acho que o ideal, no futuro, é que realmente se aprenda na residência, né? Então, os cursos extras, né? Talvez para alguém que não é da área de neurologia, neurocirurgia, porque o ideal é igual fundo de olho. Não existe um curso de fundo de olho ou uma especialidade. Eu sou especialista em realização de fundo de olho. Não, o Doppler realmente era para ser um esteto do neurologista. Então, é um complemento do seu exame neurológico, né? Assim como o fundo de olho é. Então, o ideal é igual como você aprendeu, é na própria residência, né? Na própria residência. Na residência, infelizmente, eu não aprendi, mas eu consegui
de algumas vias, né, aprender a posterior e muda. Muda, pô. Né, eu acho que na prática... Lá a gente faz doente, não é o Doppler cego, é o duplex, né? O Color Doppler, tem o módulo B, né? E aí a gente faz lá, mas é isso que você falou. Então, assim, é difícil, né, você botar isso como regra de fazer em todo paciente, por exemplo. O ideal é você fazer diariamente no paciente ali, ou pelo menos dia sim, dia não, né? Sim. E às vezes é difícil, porque você tem uma demanda de outros pacientes, né? E o Doppler, ele demanda tempo. Não é um exame que... Não é igual assim, o esteto você coloca ali, exato, né? Em alguns segundos você consegue escutar. O Doppler, às vezes você fica lá, um Doppler de morte cefálica, já tive Doppler de morte cefálica, eu fiquei mais de uma hora para conseguir. E legalmente é pelo menos meia hora, né? Legalmente pelo menos meia hora de morte encefálica. E sem falar no vasoespasmo, se você identificar, você vai ter que fazer intervenção, né? Você vê que o doente tem vasoespasmo, você começa a intervenção e meia hora depois você tem que repetir. Isso demanda tempo, exatamente, né? Às vezes eu já fiquei 1h30 na beira do leito do paciente até reverter o vasoespasmo, né? Então, demanda tempo. E às vezes nossa carga horária diária é de 4 ou 5 horas, né? E como é que é isso no hospital privado? No hospital privado? O hospital privado, geralmente, ele contrata, né, como um serviço terceirizado de fato, né? Então, alguns hospitais nos quais eu já fiz o exame, geralmente eles chamam, pelos dois motivos, morte encefálica ou vasoespasmo, eles contratam como terceirizado. Eu já recebi até como pessoa física de fato. O acordo que eu faço com os hospitais eu acho um pouco desagradável, apesar de não ser errado, né? É um trabalho nosso, mas você me conhece, eu não tenho muito um viés social, assim, de estar falando com pessoas. Então, geralmente, o combinado que eu faço com os hospitais, o hospital, né, me passa o valor do exame, e aí eles cobram a posterior, geralmente, dos planos de saúde, né? Eles demoram um pouco para receber, mas até 3 meses o hospital recebe o valor combinado, né? E aí eu combino isso com eles. O hospital, né, por exemplo, o Semper fazia muito isso. Eles chamavam para fazer o Doppler de vasoespasmo, né? O paciente às vezes tinha um plano, mas o plano a princípio, né, que é outro problema. Os planos de saúde desconhecem os exames, esse tipo de exame ou querem desconhecer, na verdade, né? Acho que mais então, querem desconhecer para não 1963, né, existem serviços que fazem esse tipo de procedimento, e a gente, mais de meio século depois, eles ainda não têm um código para o exame. Mas o que acontece, sempre ele passava o valor, né, que a gente cobrava, e ele, a posterior, cobrava do plano de saúde e conseguia, de fato, né? Então, demora um pouco para receber, tem um viés burocrático, mas aí ganha a família, que não está precisando pagar de forma, né, extra, porque ela já paga o plano de saúde, ganha o hospital, que a demanda do paciente é resolvida, né? E ganha quem faz o exame, que está recebendo, de fato, ali pelo exame de forma, né, particular. Entendi. Então, eu acho que é uma boa forma aí de resolução. O ideal é que os planos pagassem, né? De fato, pagassem um valor adequado. Mas ainda nem sempre isso acontece. Atualmente você está no hospital 100% SUS, né? Isso, a gente conversou SUS, aí, nós vamos falar na segunda parte do seu dia a dia, né? Daqui a pouco a gente fala. Mas e o neurointensivismo no hospital privado? Aquela pessoa, assim, nem todo mundo precisa trabalhar no SUS, nem todo mundo gosta, claro, né? O SUS tem seus méritos e tem seus problemas também. E aí, como é que é o neurointensivismo num hospital privado? No hospital privado, eu tive experiência em alguns hospitais, assim, ou de conhecer o serviço, né? Pedir para conhecer, ficar lá vendo uma rotina por uma semana, por exemplo, ou até mesmo em rodar, como no Einstein, né? Onde eu fiz neuro-TI, a rotina do hospital privado. A grande vantagem, talvez, no hospital privado é o recurso. Então, a gente vê, por exemplo, o hospital privado não vai ter problema em realização do Doppler transcraniano, nem em realizar o pagamento adequado para o profissional. Então, geralmente as coordenações desse hospital, eles têm duas coisas, além do recurso, né, disponível, eles têm um treinamento continuado de equipes, e a equipe conhece esse tipo de dispositivo, a equipe conhece a importância de um treinamento continuado, e isso vai agregando valor ao serviço. Então, por exemplo, o que eu estava comentando semana passada com um colega meu lá do Einstein. Ele disse, fala um nome de um médico do Einstein que você conhece. Talvez você não lembre de cabeça o nome do médico, mas todo mundo sabe onde é o Hospital Albert Einstein, onde é o Hospital Sírio-Libanês, mesmo que você não conheça. Eu acho que o ideal, até para os hospitais públicos, eu estava fazendo um comparativo com o Hospital Metropolitano, é justamente isso. Você não saiba, não é necessário um ego pessoal do médico, o doutor tal é o famoso e ele trabalha em x local. Não, mas o serviço como um todo. Então, o serviço
adequado, um serviço com bom nome, é mais importante do que pessoas pontuais com bom nome. O serviço ele vai ficar... Exatamente, ele vai ficar independente da pessoa. É. Senão acontece, igual como acontecerá até em algumas residências no passado, o próprio Ipseng, né? O professor Belisário, ele era famoso, era um sócio fundador da ABN, e quando ele infelizmente foi a óbito, o serviço entrou num vale, né, que demorou para se recuperar, né? Recuperou anos depois, né? Há algumas décadas atrás, o Ipseng era uma grande referência, não que não seja hoje, mas era uma grande referência. Então, vinham pessoas de muitos estados, né? Uma grande referência dentro de BH, né? Mas se a gente não investir no serviço, acontece que as pessoas elas vão embora ou eventualmente aposentam ou tem algum desfecho, né? Desfavorável e o serviço fica órfão, né? Eu te perguntei se é só você, né, que realiza isso exatamente por conta disso. Então, assim, é um perigo. Se acontece... férias é uma desgraça, entendeu? O pessoal fica brincando comigo, André, você não pode tirar férias. Pois é, não pode ser o assim. ideal é realmente ter... até mudou a coordenação recente do hospital, a gente estava falando isso, né, agora há pouco, e assim que mudou, eu já falei, tem opções, né, de treinar a equipe, ou de comprar o aparelho X, que é mais fácil de manipular e a gente, né? Ou então de contratar uma pessoa específica para realizar o Doppler, né? Então, né, consegue em BH uma pessoa específica, ela fica só, né, em relação ao Doppler. Mas eu acho que é mais desconhecimento, infelizmente ainda, da importância do exame, que muitas vezes a gente tem que provar em números dentro do hospital. Né? O hospital que mais converte doação de órgão no último semestre foi o Hospital Metropolitano, né? E a gente mostrar isso em números, né? Tem números que a gente consegue mensurar, mas tem uns que não. Por exemplo, exatamente. Na morte cefálica você consegue mensurar. Você mensura na finalização, né, do diagnóstico, vamos dizer assim. No fechamento do protocolo. No fechamento do protocolo e na doação também. Nem todo que morre ali, ele vai doar. Sim. Mas, por exemplo, no AVC, que tem o uso também no AVC isquêmico, por exemplo, né? Você detecta ali o fluxo, tudo, né? E tem na hemorragia supracraniana do aneurisma. Sim. Nem essa parte é difícil de mensurar. E aí a Você fala assim, olha, o desfecho desse paciente melhorou porque eu detectei o vasoespasmo. E eu já vi lá, a gente já viu na prática lá quando eu trabalhava. Paciente estava com vasoespasmo, você subiu a pressão do paciente ali baseado no Doppler e o paciente melhorou. Inclusive saiu bem do hospital, saiu andando sem sequela. Assim, motora, talvez um pouco cognitiva, que é muito comum, né, da gravidade da doença. Mas, um paciente que ia ficar dependente, ele não ser dependente para a rotina de vida dele, é difícil você falar para o hospital assim, olha, isso aqui foi eu, através do Doppler, que consegui melhorar esse paciente. É difícil fazer isso, né? Entram muitas variáveis, que geralmente a UTI, ela avalia, né, mortalidade e a taxa de alta para o domicílio, né? A alta da UTI, mas principalmente a posterior. Esse paciente que conseguiu sair da UTI, ele foi para casa a posterior, e tem muitas variáveis implicadas, né? Não tem como a gente definir. O que a gente viu numericamente é que de fato melhora, né? Assim, diminui a mortalidade e melhora a alta para o domicílio, com algumas medidas como o neurocheck, por exemplo, né? O uso do Doppler. Mas é realmente difícil comprovar que é isso, né? É difícil argumentar, que às vezes o gestor, ele não é da área, não é especialista, às vezes é um colega que não é médico, então às vezes é difícil de fato mostrar a importância, sobretudo quando entra a questão financeira. Teve um momento lá que estava nesse hospital, eu, o Orlandil, né, e o Cleiton, 3 pessoas da neurocirurgia que realizam esse exame, que sabe fazer o exame, e eu não tenho condição ainda de comprar o meu aparelho, né, igual você fez, você investiu no seu aparelho. E a gente falou com o hospital, olha, 3 pessoas aqui fazem, então o hospital ia ficar extremamente coberto. E ainda tinha você lá, entendeu? E aí ele tinha que comprar o software. Já tinha o equipamento, tinha que comprar o software eles olharam lá, era mais ou menos R$200 mil. Você fala assim, R$200 mil, R$200 mil é muito dinheiro, né? Mas R$200 mil para um hospital, uma prefeitura, para um leque de pacientes que vai chegar ali, não é nada. Isso é muito pouco, mas o hospital não quis bancar. Entendeu? Então, tem essa parte também, né? Esse mundo cruel, vamos dizer assim, né? Sim. Que infelizmente a gente vive, né? No dia a dia. Né? Então, assim, vamos torcer para ir melhorando essa parte. Não, assim, com certeza. O ideal é a gente lutar, né? Para realmente melhorando o serviço cada vez mais. Não dá para descansar, não. Às vezes a gente fica desgostoso por alguns pontos específicos,
né? A depender do local, da equipe, da coordenação, etc. Mas não se parar para... Não dá para descansar de buscar melhoria, né? Porque tem muita gente, infelizmente, parada já, né? Então, se a gente não correr atrás de melhoria, o serviço não vai, né? Por só a gente tem bons colegas, né? Bons colegas que correm, às vezes mudam de serviço, mas de forma global, eles ficam agregando, né? Na especialidade, ao cuidado ao paciente, etc. E aí você falou, assim, de melhoria, né? Aí vamos chegar num outro ponto, assim. Você passa lá de manhã, geralmente, todo dia. Sim, de manhã. Né? De manhã. Que você acha, assim, que de neurointensivismo, que a pessoa que tem interesse, que você acha que é o ponto positivo, assim, e o ponto negativo da subespecialidade? Da subespecialidade, né? Assim, um ponto positivo é que é algo absurdamente mais restrito, né? Então é uma linha de conhecimento que tem apesar de ter né, as raropatias que a gente brinca, né? Mas é uma doença, é o que eu estava falando para um colega meu hoje cedo, para um residente que está acompanhando a gente hoje cedo, que eu não vi 20 pacientes hoje. Na verdade, eu vi, né, 3 pacientes, né? 3 patologias que se distribuem em várias pessoas, né? Então, a gente não viu 20 doenças. A gente viu 3 doenças, né? Em 20 pessoas. Porque as doenças, elas vão se repetindo. E talvez a grande qualidade dessa especialidade é que, como é um número restrito de doenças, você já entra, no caso, sabendo tudo que pode acontecer com aquele paciente, né? Então, se fizer uma hidrocefalia, se fizer um vasoespasmo, se fizer uma crise epilética, você já está na sua mente de forma protocolar e de pronto você vai tomar conduta. Quase um raciocínio matemático. Exatamente. Ali, né? Então, muita gente diz, poxa, André, você consegue resolver essas coisas do paciente? Aí não, vem aqui para que você tenha uma visão melhor. Não é que eu seja genial ou que eu seja mais esperto, não, eu só estou... Você está vendo todo dia, você tá todo dia vendo... É a questão da expertise. Eu vejo isso todo dia há 5 anos, tem uma quantidade limitada de possibilidades cada doença, e eu já vi praticamente todas as possibilidades nesses 5 anos, né? Então, no início, pré-Covid, a gente recebia mais pacientes, e eu não tinha o colega que me ajuda hoje, eu via 24, 28 pacientes por dia, né? Então, por dia de neuroclínica, então, eu já vi muitas situações. Então, isso é um ponto positivo. Então, hemorragia subaracnoide, né? AVC hemorrágico, AVC isquêmico, crise epilética e na UTI estado de mal epilético, né? Meningites. Então, é uma gama de doenças que fica até mais fácil a gente trabalhar quando a gente vai fazer protocolos para o serviço, porque é muito limitado, diferente de clínica médica. O paciente chega com icterícia, abre um leque gigantesco, o paciente chega com dor abdominal. Então, os diagnósticos sindrômicos, topográficos da terapia intensiva neurológica, raras exceções, né, como a gente já pegou, porfiria, por exemplo, é um diagnóstico relativamente mais difícil, mas raras exceções, eles fazem sentido. E aí isso me deixa muito tranquilo, né, o que eu falei para o residente nosso hoje. A doença faz sentido? O paciente tem a idade de ter essa doença? Tem. Ele tinha os fatores de risco para a doença? Tem. E parece que ele tem essa doença que você pensou, sim, então faz sentido. Né? Então, se faz sentido, tá tudo tranquilo. A gente sabe como tratar. Então, na neuro-TI, apesar da mortalidade do doente ela ser alta, quando a gente principalmente pega ele desde o começo, idealmente na primeira hora de admissão hospitalar, quando o doente entra na linha de cuidados adequada no protocolo, o desfecho é relativamente adequado. Você sabe o que pode acontecer, né? Então, isso é um ponto sem dúvida positivo, né? Sem falar que a especialidade, ela garante que você faça muito tipo de procedimento. Então, você pode fazer, por exemplo, Doppler transcraniano, você pode fazer eletroencefalograma, né, que a gente vê ali, eletro diariamente, os pacientes precisam, principalmente por estado de mal epilético ou suspeita de estado de mal epilético não convulsivo, né? Então, é uma especialidade que você pode fazer também outros procedimentos ali envolvidos, né? Não necessariamente apenas você vai ficar como clínico, você fica com uma perninha lá, entre aspas, na propedêutica, né? Também, né? Na propedêutica, quase na radiologia ali, fazendo até mesmo ultrassom. Ultrassom de nervo óptico, e isso vai agregando a especialidade, né? Você vai tendo expertise nisso, e com o tempo, né, você tem um diferencial. Não, eu consigo ver o básico de EEG, eu consigo fazer ultrassom de tal e tal tipo, e isso vai agregando, né, a qualidade do seu serviço. E vai te dando valor, assim, pro serviço que você faz parte, né? E ponto ruim, assim, que você acha?
O ponto... o ponto ruim da especialidade... Não pode falar só de boa coisa, não. Tem que falar, com certeza. Tem que falar da parte difícil também, porque... Não, com certeza. Talvez o que afaste muita gente, até quando a gente vai conversar com um clínico, por exemplo, a pessoa escolheu clínica médica, então é um clínico de fato cardiologista, né? Fez uma subespecialidade clínica, né? Então cardiologia, endócrina, etc. A visão que eles têm da neurologia, que é o paciente absurdamente grave, né? Às vezes de alta mortalidade, e que aparentemente não tem muita conduta a ser feita, que independente do que a gente faça, o paciente vai ficar com mais ou menos sequela, mas sempre ficará com sequela, né? Às vezes, em algumas situações, isso é verdade, principalmente quando a gente não consegue intervir nas primeiras horas, né? Principalmente do AVC, né? Você sabe bem que a gente tem hora para tratar o AVC agudo. E isso, né, é um problema da rede, porque às vezes o paciente... ele vai para algum serviço. Eu tinha um professor em Fortaleza que dizia, ir para o lugar errado é pior do que ir para lugar nenhum, né? Então, às vezes, o paciente com AVC agudo ou com a própria hemorragia, né? O paciente vai para a UPA, que é um setor que não tem neuroimagem avançada, não tem tomografia de crânio, e ele fica, não sei se é um AVC isquêmico ou se é hemorrágico, o paciente é absurdamente hipertenso, não sei se eu mantenho a pressão alta ou se eu baixo a pressão. Se for um AVC hemorrágico, o paciente sangra, hernia, né? Vai a óbito. Então, como a gente não tem essa agilidade ainda, né, no estado, é um grande problema ainda, que a gente tenta, às vezes o paciente com hemorragia subaracnoide, que era para chegar, né, nas primeiras 6 horas no hospital, demora 5 dias, né, através da central de leitos para chegar na referência dele, enquanto um paciente, às vezes, que teve uma síncope, né, um reflexo vasovagal está dentro ali da UTI. Então, às vezes, a triagem não é satisfatória, ou então demora porque é escasso o número de leitos de UTI. E aí a gente se depara com isso, realmente com uma taxa alta de mortalidade. E é um pouco frustrante, às vezes, que você vê que aquele paciente poderia ter sido ajudado se tivesse chegado no serviço terciário, né, com equipamento disponível e com médicos, né, subespecialistas, o intensivista, né, e equipe de neurocirurgia, neurologista, poderia ter ajudado o paciente. Então, isso é um ponto ruim, realmente, a mortalidade. Você falou alta taxa de sequela. Você falou um termo que eu falaria, que é frustração, né, cara? Essa questão de não chegar no lugar certo, ela é importante. Teve uma vez, inclusive, lá no Barreiro, quando eu trabalhava lá ainda, olha que situação, ele era tio de uma colega médica, né, lá do hospital, e estava numa cidade interior aqui, próximo de Belo Horizonte, paciente com uma hemorragia subdural crônica, cara. Subdural crônica, uma doença que tem um potencial de gravidade, mas que 90% ali você vai tratar com um furo ou 2 furos no crânio. Uma cirurgia extremamente rápida, que em 20 minutos você resolve o problema do paciente. E o paciente chegou no hospital, assim, herniano. Eu ainda operei ele, assim, de emergência, né? Nem tinha onda vermelha lá no hospital, não tem, é uma coisa que não dá para entender, mas operei o paciente, assim, como se fosse onda vermelha, mas não deu tempo, cara. Ele já chegou herniano, ficou mais uma semana lá, morte cefálica, morreu, né, assim. E é triste isso, né? Então, às vezes, dá uma certa frustração, assim, na especialidade. Então, a pessoa tem que saber conviver também com doenças graves. Eu acho que é uma especialidade que é legal, é dinâmica, é variável ali, né? Você está num ambiente de UTI, que as coisas mudam muito rápido, né? Então tem um dinamicismo, mas acho que a pessoa que quer trabalhar com isso tem que estar preparada para o paciente grave. Porque nem sempre o desfecho do paciente vai ser a alta, né? Então a gente se depara com situações de morte encefálica, que a demanda é alta, entre 2 e 4 protocolos por semana. E muitas vezes nossa função como especialista é falar sobre o prognóstico do paciente, né? O quanto que ele tem chance de ir para casa, o quanto que ele tem chance de, né, com 30 dias, estar vivo mesmo, né, por causa da doença aguda dele. Então, obviamente que não é matemática, né? Mas a gente tem que dar uma resposta até para o familiar. A doença é grave, grande probabilidade do desfecho não ser bom. Você tem que ser o instrumento da notícia ruim, exatamente. Às vezes, né? Então, muitas vezes a gente é chamado para ver, né, para responder esse prognóstico, né? Muitas vezes o clínico já sabe, mas ele quer a opinião do especialista, até para melhorar, né, o respaldo dele diante da família. Então, muitas vezes, em vez de, vamos dizer assim, salvar o paciente, a gente vai, né, e por um lado pode ser bom, porque o nível de cuidado do paciente, de suporte dele, às vezes vai enfatizar o conforto dele.
em vez de medidas ali que talvez não fossem benéficas para o paciente naquele momento. Mas tem toda essa questão, são pacientes graves, de alta mortalidade, tem casuística, que é hemorragia subaracnoide, 50% de óbito antes de chegar no hospital, né? Então, poxa, é uma doença que morre metade antes do primeiro médico avaliar o paciente. Hoje em dia, nos melhores centros, né, dos Estados Unidos, os melhores centros são 45% de mortalidade em um mês, né? Quase 50% em um mês. Isso nos melhores locais. Imagina a gente que não está no melhor local, né? Assim, então, é difícil, cara, é difícil. Mas, assim, mudando um pouquinho, como é que é a relação entre profissionais dentro do CTI? Sabe que por incrível que pareça, eu me dou absurdamente bem. Os meus colegas neurologistas sempre perguntam isso. Poxa, né, como é que você, entre aspas, né, aguenta o pessoal da terapia intensiva? A terapia intensiva, primeiro, eles estão diante de todas as patologias possíveis, né? Qualquer patologia do corpo, pulmão, rim, cérebro, coração. Você entendeu por que eu te perguntei isso, né? Porque você já falou assim, olha, como é que você aguenta? Então tem esse clima de animosidade ali entre as especialidades que é péssimo, né, cara? Sim, sem dúvida. Porque na mente deles, e em muitas partes eles têm razão, eles são uma especialidade absurdamente desenvolvida, vamos dizer assim, de grande carga de conhecimento, e principalmente para doenças graves. Não é só uma carga de conhecimento teórica, mas também de resposta adequada diante da gravidade. Então, às vezes, a opinião de um terceiro ela vai ser questionada, ela às vezes não vai ser levada em conta, né? Quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar, né, quem não for só escutar, for assistir, vai ver que, né, é um moleque aqui, a gente deixa a barba aqui para dar uma disfarçada. Mas, pô, um moleque aqui, tem X anos de experiência, um moleque que vai dar opinião sobre o caso grave, entendeu? Então, tinha essa questão de, poxa, André, tá pedindo, sempre questão da heparina no AVC hemorrágico, heparina no AVC hemorrágico. Mas com o tempo, com o trabalho, né, o pessoal, poxa, né, não é que deu certo, não é que faz sentido. E hoje em dia eu me dou muito melhor, talvez, com os intensivistas do que... Não que eu me dê mal com minha equipe, jamais. Mas, assim, eu me dou bem melhor de afinidade, de discutir caso com os intensivistas do que, né, alguns neurologistas e neurocirurgiões, né? Mas é um trabalho, né? É um trabalho. É tanto que quando colegas começam a trabalhar lá no serviço, sempre tem, né, essa mesma questão. O cara novo, né? Vou esperar o cara mais antigo passar aqui só para dar uma confirmada. Então sempre tem essa questão, acho que em qualquer local, com né? Certeza. Na terapia intensiva eu concordo que mais. Assim, às vezes com a neurocirurgia, eu me dou melhor com neurocirurgiões, por exemplo, do que com neurologistas clínicos. Talvez pela coincidência das doenças, né? Que a gente convive no dia a dia, então meio que a gente fala até a mesma língua. Tá no mesmo time ali, né? Exatamente. Assim, né? Do que neurologistas clínicos. Então eu me dou bem melhor em relação a condutas com neurocirurgiões, por exemplo, hoje em dia, do que com a neurologia clínica, discutindo Parkinson, Alzheimer, que não é a minha realidade cotidiana, vamos dizer assim, né? Então eu consigo discutir bem melhor com o intensivista e com o neurocirurgião. Mas nem sempre foi assim, realmente a gente teve que conquistar. É uma relação que demanda tempo, né, cara? Sim, demanda tempo e trabalho e resultado, né? Além de tempo, demanda resultado. Porque eles querem, de fato, ver, poxa, deu certo o caso, poxa, o cara fez assim, não, o cara fez uma dose menor para o estado de mal epilético e não é que saiu o doente, não precisa, às vezes eu não preciso fazer a dose máxima. Com EEG, a gente fazendo a dose mínima e aumentando... A confiança ali no profissional demanda tempo, né? Até o contrário também, né, cara? Sim, não, então, com certeza, né? Tudo é confiança. É por isso que eu insisto em manter sempre a mesma equipe, que a equipe trabalhando junta, né? No CTI neurológico, o mesmo intensivista, o mesmo enfermeiro, o mesmo fono, o mesmo físico, porque expertise, são doenças mais complexas e expertise. Poxa, um cirurgião que opera sempre o mesmo tipo de patologia, ele vai ficar melhor do que aquele cara que opera opera tudo, né, vamos dizer assim. Então, pô, um cirurgião de coluna, um cara que opera só neurovascular, ele vai criando expertise, né, em detrimento das outras patologias, que ele talvez perca um pouco a mão, mas aquele doente que tem aquela doença, ele vai ser o melhor médico, né? Com certeza. E para os doentes que têm doença neurocrítica, a melhor equipe
é aquela doença que trabalha em conjunto, já tem afinidade, faz treinamentos em conjunto, né? Cria rotina, né? Cria rotina, exatamente essa é a palavra, rotina, né? A rotina ali, né? Todo mundo já fica habituado, né? O olho já tá treinado para ver. Ah, sim. Né? Então já tá... Exatamente, né? Exatamente. Eu trabalho com o pessoal que faz EG, né? Com as técnicas que fazem EG. Você lembra da Sheila? Uhum. E é engraçado que ela já fala, quando ela tá correndo o EG, ela liga, André, o EG aqui tá tranquilo, viu? Se quiser olhar depois, ou então, realmente... André, sobe agora, porque o paciente está em status, né? O EG não tá normal. Então ela acerta na grande, absurda maioria das situações. Mas você tá vendo isso aí todo dia, todo dia, pelo menos aí 4, 5 anos, é a questão da expertise, né? E isso se torna seguro para o paciente. O que ela, se ela não soubesse, ela simplesmente ia deixar e a gente não ia ver de pronto, não ia tomar conduta à beira do leito, né? Isso melhora a qualidade do serviço, né? Sem dúvida, isso é bom para o serviço. Eu queria, assim, a outra parte do seu trabalho, né? Então, assim, de manhã... então, voltando aqui à pergunta, como é que é a sua rotina? Então, de manhã você vai lá, geralmente é de manhã, né? De manhã, geralmente de 8 às 13. De 8 às 13 você passa lá no como rotina, né? Como horizontal, que a gente costuma falar. Eu não falei aqui, mas teve um tempo que você dava aula, né? Você teve um tempo que você foi professor aí da Unifenos, né? Eu saí recentemente. Depois você ia, mas aí agora você tem uma outra linha de trabalho, né? Que é a parte de ensino, que é a parte que eu também queria abordar aqui. Que é bem legal. Como é que é, assim? Conta um pouquinho aí dessa parte, né? Desde da faculdade sempre gostei, né? De ensinar, de aula. Eu tinha dificuldades até... A neurologia é uma especialidade difícil quando a gente vai examinar. A neuroanatomia, sobretudo, né? A semiologia neurológica talvez seja mais rápido examinar o paciente em todos os outros sistemas de forma geral do que fazer um exame neurológico em relação a tempo, né? Então, a neurologia tem algumas particularidades, né? E quando eu comecei tinha dificuldades, então sempre gostei muito de fazer resumo, de criar mnemônicos, né? Por mais idiotas que eles sejam, alguns alunos veem, mas realmente você consegue lembrar daquilo a posterior. E eu sempre quis trabalhar em algum momento, é tanto que eu comecei a dar aula em faculdade, né? Eu estava até na Unifenas até pouco tempo, como você falou. E antes da pandemia, começou essa ideia em 2017, logo quando eu saí da residência, e eu tinha essa ideia, não, vou fazer, né, como se fosse um cursinho pré-vestibular para quem tá na faculdade e quer aprender neurologia, poxa, exame neurológico. Eu cheguei até a ver local no centro, fiz boa parte das aulas, é tanto que, se vocês forem ver lá no nosso canal, né, no Neurointensivo, a data de criação é 2017. Apesar, de fato, a gente começou a atuar nele agora, nesse ano, em janeiro. Praticamente foi nosso primeiro curso lançado. Neurointensivo BR, né? Neurointensivo BR. E... Já divulgando, depois nós vamos divulgar de novo, mas... Segue lá, tem muita coisa bacana no canal. Então, começou, né, eu criei o conteúdo, falei com algumas pessoas, poxa, André, eu tenho uma empresa particular X, você não gostaria de fazer pela empresa? Não, eu disse, como é? A gente te paga o valor tal, a gente compra o valor de X, Y pelo seu curso. Você vai, eu cheguei a gravar, né, em empresa específica, só que aí os acordos não foram cumpridos, né? Então não teve o pagamento, ou o curso não foi lançado. Então a gente recolheu o nosso material e aí começou a pandemia, né? Quando a gente ia começar presencialmente, começou a pandemia. E aí deu uma desanimada, esperou. Até que talvez, né, a grande alavanca tenha sido a própria pandemia. Poxa, muita gente está fazendo tudo online, né? Então começou o pessoal fazendo home office, né? E tive a ideia de, não, será que eu não consigo fazer isso online? A gente vende, eu sempre fiz curso online, até o próprio curso de desenho que eu estou tentando aprender lá online, né? Curso online, então um colega faz curso, sei lá, de vinho, negócio de cervejaria, online. Pô, eu como hobby... Será que não consigo fazer? Mas as aulas estão todas prontas, né? E é algo que eu trabalho diariamente. Então, pô, eu já sei a rotina das patologias. Já tenho a aula pronta, né? A aula e o material, né? Que a gente até lançou como série de livro, de e-books. Já tinha a apostila, né? Para as aulas. E aí a gente teve a ideia de fazer online. Lançar os cursos online. A plataforma escolhida foi a Hotmart. E é algo que começou como hobby. Pô, eu sempre gostei de dar aula, tinha as aulas prontas, né? Durante a residência, quando eu terminei a residência, né? Os meu R-, que a gente chama, né? Os residentes que entram depois.
sabem que a gente fazia aula, fazia discussão até fora do horário da própria residência. Depois que eu terminei a residência, fiquei um tempo indo ainda no hospital, só para fazer discussões com o residente, né? Então é algo que sempre me deu prazer. E começou como um hobby, só que deu certo, né? Foi algo que, eu vou falar até surpreendentemente, deu certo. E hoje é quase meu principal nicho de atuação. Então, realmente, de manhã, eu fico no hospital, né, como médico assistente dos pacientes, mas à tarde, né, eu fico dedicado hoje à empresa. Tanto que, infelizmente, saí da Unifenas, gostava do ambiente, gostava dos alunos, mas realmente eu tive que sair para dedicar, né, à empresa própria. É uma coisa, a Clara, minha esposa, ela trabalha comigo na empresa, então faço a parte de gravação, então eu mesmo gravo e edito as aulas, eu faço os posts dos canais e faço os cursos, né, desenho. E ela fica com a parte de divulgação, principalmente, que talvez seja a principal. Aí é o que mais põe aí o canal e os cursos para frente. Ela faz toda a parte de divulgação e ela que trata com o pessoal, faz acordo, faz contratos, né? Eu não sei fazer nada disso. Né? Eu fico só com a parte, entre aspas, mais fácil, que é a parte realmente de fazer o conteúdo médico. E todo o restante aí ela que faz. E é algo que no começo, né, quando deu errado com essa outra empresa, né, até fiquei um pouco chateado, ela não considerava bem meu amigo. Falei, é melhor ser a cabeça do galo do que o rabo do boi, né? Então, poxa, o conteúdo é meu. A ideia foi minha, do curso. O tempo disponibilizado para fazer as aulas, para gravar e tudo é meu. Eu vou ganhar 10% do meu conteúdo, da minha propriedade intelectual. Olha, hoje em dia a gente não tá mais na década de 80, de 90, não, entendeu? Hoje com o celular, obviamente, fica diferente, mas eu posso fazer o conteúdo em casa. Com certeza. Né? A gente consegue fazer esse tipo de conteúdo com qualidade e a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né? Então, assim, por exemplo, o primeiro curso online foi o Neurocrítico, talvez seja o nosso principal produto. Quero que você fale dos produtos. Em qualidade de serviço, que o Neurocrítico é justamente um curso sobre cuidado protocolar no paciente neurocrítico, que é o meu dia a dia. Então, é um curso que a gente, né, vai alimentando de conteúdo, ele já tem 63 aulas em todos os módulos dele, é um curso que já está completo, mas a gente vem alimentando. Quem faz o Neurocrítico ganha a série de e-books, né, cuidado protocolar no paciente neurocrítico, tá até na Amazon disponível, se botar lá meu nome, André Ferreira de Lima, vai aparecer. E nosso principal produto foi lançado em janeiro, mas comparativamente a gente está até regravando ele, porque a gente foi ganhando recurso com a venda dos nossos produtos e a gente foi melhorando equipamento, microfone melhor, câmera melhor. Então, comparativamente, a gente vê uma evolução da qualidade da gravação de áudio, de vídeo e da própria técnica, né, de ambiente, né, o chroma key que a gente não usava. Aí, os primeiros cursos a gente gravava com um pano literalmente atrás, né? Literalmente é um pano. Ali é um pano que é uma biblioteca, mas é um pano. É quase uma toalha, né? É um pano. E hoje eu aprendi a mexer com o chroma key. André, fiquei com qualidade de estúdio? Obviamente não, mas fica uma qualidade, né, sobretudo áudio, né, que dá para você acompanhar, né, a gente disponibiliza slides, então fica algo bem adequado. Então, assim, os alunos gostam do conteúdo, né, e a gente está evoluindo na técnica, né. A gente evolui, regrava as aulas e libera para os alunos a mesma aula em uma evolução, então aí eles vão recebendo esse conteúdo atualizado, né, até porque eles confiaram no nosso trabalho desde o início, né. Então, o Neurocrítico, ele começou como um hobby, eu tinha as aulas prontas, eu usava as aulas para o treinamento de equipe, eu usava as aulas em algumas residências que eu participava, na própria residência que tem no hospital. Então, tinha muito conteúdo pronto e é algo que é do meu dia a dia. Então, é fácil para mim falar, né? Porque é uma experiência minha, de fato. Mas, surpreendentemente, de forma, né, financeiramente, foi muito bom pra gente, né? A ponto de a Clara poder, né, trabalhar por conta da empresa e eu poder sair de alguns outros serviços para dedicar à empresa, né? Então, foi um ponto muito bom, né? É algo que dá prazer e é muito gostoso, assim, a gente vê a evolução da empresa. Em janeiro, a gente tinha 350 seguidores, né? Basicamente, eu acho que no meu Instagram pessoal, eu devo ter umas 200 pessoas só. Então, basicamente, as pessoas que estavam no pessoal achavam que era igual. E hoje a gente já tá, né, no caminho dos 8.000, né? A gente fez 7.000 semana passada, hoje já tem quase 7.200.
Então tá crescendo bem, eu não esperava, jamais. Poxa, né, 7 mil pessoas é um auditório lotado, então um post que a gente faz, uma curiosidade, né? E o canal eu faço pensando, poxa, não só de conteúdo, mas eu gostaria que fosse algo prazeroso para quem segue. É tanto que eu faço curiosidades lá sobre os médicos. Eu sempre gostei muito. Poxa, qual a história do Charcot? Qual o Babinski? A gente fala tanto do Babinski. Poxa, mas quem foi esse cara, né? Até o Weber, né? O Wallenberg, o Wernicke, que é o de hoje que vai sair. Pô, todo mundo conhece síndrome de Wernicke, né? Wernicke-Korsakoff, né? E o Wernicke da afasia, né? O mesmo Wernicke das afasias. Então, eu gosto de botar um conteúdo sobre os mestres antigos, vamos dizer assim, né? Sobretudo do século XIX. Fica divertido também, né? Não, divertido e é curioso. A gente lança algumas curiosidades. E aí a gente dividiu por nicho. Na segunda, sempre é uma curiosidade, né? Na macaca do Charcot, né? O Charcot tinha uma macaca, aquela Rosalie, foi presente de Dom Pedro. Dom Pedro era amigo e paciente do Charcot, né? Amigo pessoal e paciente do Charcot. O Charcot, inclusive, tem fotos, tem pinturas. E a Rosalie está empalhada no Salpêtrier, na França, né? Então, eu brinco que era o representante brasileiro da equipe do Charcot, né? E ela tá empalhada no Salpêtrier. Então, são curiosidades, assim, interessantes, né? Às vezes não engrandecem o conteúdo médico, mas é divertido saber. Sim, pô, você trabalha com aquilo todo dia, é interessante saber algo a mais. E aí, na terça e na quinta, são conteúdos de neurocrítico, né? Na quarta, eu sempre tive a ideia... tem até alguns livros estrangeiros, né? Que eu tinha um livro bem antigo, nem saiu reedição, que ele chamava... A publicação era em inglês, eu não lembro de cabeça o nome em inglês, mas traduzindo, a risca, o nome era Uma Síndrome por Dia, o nome do livro. Que era um livro de síndromes médicas gerais, né? E tinham 365 síndromes no livro, né? Era uma síndrome por dia, você pegar uma síndrome, e era um resumo de uma pagininha por cada síndrome, né? E aí eu sempre quis fazer isso com a neurologia, né? Como eu não dou conta de fazer uma síndrome por dia, toda quarta, que é a quarta sindrômica, é uma por semana. E é divertido também. E eu revisando, eu gosto muito de fazer mnemônicos. E poxa, às vezes eu tenho uma ideia lá, uma tarde, eu tô fazendo qualquer outra coisa, pô, eu anoto aquela ideia. Poxa, se eu falar dessa forma, vai ficar mais fácil de lembrar. E eu sempre gostei muito de esquema. Só que eu não sabia desenhar nem nada, né? Tanto que nos e-books... os desenhos dos e-books, dos primeiros e-books, né? Eu pedia pra Vanessa. Vanessa é uma médica clínica que é endocrinologista. Que ela desenha perfeitamente bem, é uma ótima médica, né? Ela foi colega nossa no IPSENG, ela fez residência lá também. A Vanessa Camargo. Não é cantora. E ela desenha perfeitamente bem. E aí a gente, né, contratou ela pra fazer os primeiros desenhos e tudo mais. Só que depois os desenhos foram ficando um pouquinho mais complexos, porque eu não conseguia explicar o que eu queria, o que estava na minha cabeça. Então eu acabei tentando aprender. Não tá ótimo, não. Você vai ver, tipo, eu não sei desenhar a mão direito, parece um pato, um negócio, mas dá para entender. Então os desenhos lá do nosso Instagram, por exemplo, e dos novos e-books, são todos autorais, né? Não, o melhor desenho do mundo, né? Eu não sou um Da Vinci, é mais eficaz do que um Da Vinci, mas dá pra entender. E aí a gente coloca, né? Igual o conteúdo do Horner, que eu não esperava, eu tive ideia do nada, eu ia fazer de outra coisa. Só que eu tava achando, poxa, tá chatão isso aqui. E aí dá a ideia, pô, assim, de Horner. Aí eu pensei, poxa, mas tem Horner de primeira, segunda e terceira ordem, vai desandar. E eu tive uma ideia de uma página, ficou na minha mente tão claro, assim, quase uma iluminação ali do que eu tinha que fazer. E muita gente mandou mensagem, foi um dos posts que mais tiveram curtidas, assim. E foi algo de última hora mesmo, que eu pensei, pô, eu fiquei feliz. Que colegas meus, quando falava... o próprio Filipão mandou mensagem, né? Você lembra do Filipão? Sim. O Filipão foi colega nosso no Barreiro. Tá morando no interior agora. Ele disse, poxa, eu gostei pra caramba, muito didático, né? E pessoas desconhecidas, né? Pessoas desconhecidas. Que é o bom do Instagram também. Quando eu conheci o Instagram, eu pensei, poxa, eu vou fazer o curso aqui, quem vai comprar é quem conhece meu serviço. Que acha que eu faço algo bom do meu serviço, pessoas que me conhecem. Mas hoje, boa parte das nossas vendas de curso e do próprios seguidores são de fora de Belo Horizonte, né? Então, já expandiu, né? Não expandiu. E uma coisa que deixou a gente muito animado, né? Que a gente tem muitos planos para esse semestre ainda e para o próximo, que inclusive isso vai incluir, é que tem pessoas de fora do país. Então, da América Latina, a gente tem vendas da Colômbia,
A gente tem vendas no Paraguai, no Chile e na Venezuela. Tem alunos, né? Que bacana. E na África a gente tem em Serra Leoa e em Angola. A gente tem aluno em Serra Leoa e em Angola que eles falam português. E a gente tem aluno em Portugal. E aí eu já não sei porquê. Tem aluno na Espanha e tem aluno na França. Talvez sejam pessoas que falam português que estão morando nesses países, né? Mas a gente tem um aluno na França, um aluno na Espanha, tem alguns alunos de Portugal. Tem alunos na África, né, nos países que falam português, e tem na América Latina, que me deixou muito feliz. Poxa, o pessoal da Colômbia achou o curso e aí uma das nossas ideias é justamente isso, expandir, né, a gente legendando em espanhol os nossos cursos, né, todos os nossos conteúdos, as nossas propriedades intelectuais, para que nossos parceiros, assim, da América Latina, principalmente, né, tem muito conteúdo em inglês. Poxa, mas, né, a epidemiologia é tão diferenciada, né, de quem, entre aspas, produz pesquisa e conteúdo médico, né, boa parte da Europa e da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, que a gente tem que começar a valorizar, desenvolver coisas com a nossa população mesmo. Eu acho que legendar, disponibilizar, até entrar em diálogos, em conversas com os colegas aí da América Latina, acho que vai ser um bom salto, sabe? E aí, então, a sua tarde, ela te demanda isso tudo da empresa, né? Porque para quem não sabe, produzir um conteúdo demanda tempo, né? É um trabalho, né? Não é um trabalho, exatamente. Por mais que a gente tenha experiência, tem muita coisa atualizada que a gente tem, por exemplo, saiu agora o guideline em maio, né, de hemorragia intraparencimatosa. Esse ano, então, a aula eu tive que refazer toda, retirar as aulas antigas para não dar um conteúdo ultrapassado, para quem está confiando na gente, por exemplo. Então, todo dia tem que ter estudo, até a pesquisa das questões históricas, né, das curiosidades, né. Que estudo na segunda... à tarde que você faz, na prática mesmo. Você chega à tarde lá e... Chego à tarde, a partir das 14, já sento lá, a gente montou um pequeno estúdio lá, escritório/estúdio, e que fica onde era a biblioteca de casa, e a gente faz a pesquisa, faz os posts, né? Programa os posts da semana, programa os próximos cursos, e os cursos que já estão desenhados, revisão de literatura para aula, produção do conteúdo e gravação e edição. Então, realmente, quase não sobra tempo, assim, realmente é um tempo... E hoje em dia a empresa, você e a Clara. Isso. Daqui a pouco já vai precisar. Ela já fala, ela fala de ela não tomar água, então eu preciso de secretária para ajudar. Porque tem muita questão burocrática. E a empresa, nossa, a gente fez desde o começo, desde o primeiro curso vendido, tem CNPJ e a gente faz declaração de imposto, né? Obviamente para não ter problemas e porque tem que ser feito. E demanda isso tudo que ela faz. Então, toda a questão burocrática e de falar com o pessoal, né, de conseguir tal ou tal produto. E até no nosso curso prático, porque tem que fechar com o pessoal da Associação Médica de Minas Gerais, coffee break, compra de equipamento, de marca, né? Conversar com as equipes que participam, né? Aos fornecedores do equipamento do transcraniano, que eles vêm para observar, até para divulgar os aparelhos dele, mas participar também dos eventos. Essa parte burocrática demanda muito tempo, né? Demanda tempo e algumas coisas demandam dinheiro também. Não, com certeza. Lucro é 100%, com certeza. A gente cobra o valor divulgar, X. Né? Não, divulgar o negócio ali fazer um post patrocinado no Google, no é impressionante Instagram. como tudo é divulgação hoje em dia, assim. A gente investe na divulgação e converte em X seguidores ou em X alunos, e a gente vê que de fato é algo que compensa fazer para a pessoa conhecer nosso trabalho, né? Para confiar em nosso trabalho. As pessoas começam a seguir com o tempo, elas, poxa, os posts estão fazendo sentido, é algo divertido, legal. E aí eles conhecem a gente pelo Instagram e eventualmente acabam, né, confiando e comprando o curso. Porque comprar curso online é difícil. Uma coisa é quem já trabalhou comigo, poxa, eu assisti uma aula do André ou conheço o serviço dele, dá para talvez confiar. Outra coisa é em online, né? A gente está vendendo um serviço ali, que a pessoa, apesar de ter uma garantia... outro país, né? A pessoa tem uma garantia ali de... A pessoa tem uma garantia de dia, se ela não gostar, ela pode devolver sem qualquer custo, sem qualquer problema, né? No entanto, é uma confiança, né? É uma confiança você comprar um produto online, se você está vendo, sem conhecer, entre aspas, a pessoa. E o Instagram é uma forma de divulgar nosso serviço, nosso trabalho. E hoje em dia, assim, financeiramente, é melhor a parte do infoproduto... mesma coisa que na sua carreira ali como médico, mesmo atuante,
Ou ainda é melhor como médico atuante? Não, hoje para mim é superior à empresa de educação médica. É melhor. É melhor. Então, ela é mais rentável para a gente do que o trabalho como médico. Então, ela é tanto que eu saí de algumas coisas, por exemplo, da própria Unifenas ou de outros serviços, né? Porque é mais rentável, né? E é algo nosso, né? A questão do frango e do boi, né? É um produto nosso, é uma empresa nossa, propriedades intelectuais que são nossas, né? E então ela é mais rentável. E por mais que a gente dedique, a gente trabalha todo dia na empresa, às vezes, quando a gente lança um produto, por exemplo, o que foi lançado na sexta, a gente tem que trabalhar no final de semana para tirar dúvidas dos alunos que querem comprar, né? Então a gente acaba trabalhando até no final de semana. Isso, também. Exatamente. É um produto nosso, né? É um produto nosso. Por mais que a gente trabalhe muito, tem vez, por exemplo, eu fui dormir essa madrugada e foram 4 compras na madrugada. Então, né, meu avatar virtual fez o dinheiro para mim, vamos dizer assim, né? Por mais que eu tenha estudado, feito conteúdo gravado e a Clara tenha divulgado, né, respondido os alunos, a gente, né, ganhou o dinheiro dormindo, né, vamos dizer assim, né? E hoje em dia são quantos cursos ali? Atualmente, que foram lançados, a gente já tem 5 cursos. O primeiro é o Neurocrítico, né? Que é o que eu mais tenho um carinho, porque foi o primeiro curso. O Neurocrítico foi desenhado até para ser um curso prático, que a gente tem perspectiva de lançá-lo como se fosse uma CLS de neurologia para o próximo ano. Mas é o curso que eu tenho mais carinho, porque foi o primeiro, é o curso com mais conteúdo e é o que eu gosto de fazer na prática, que é o cuidado ao neurocrítico. É o seu dia a dia ali, né? É o meu dia a dia, né? Ali é o que eu faço diariamente. Então, o curso que eu tenho mais carinho, que eu mais dediquei tempo, inclusive, foi o neurocrítico. Depois do neurocrítico, a gente tem o PME, que é de protocolo de morte encefálica, e suporte ao potencial doador. A gente aborda essas 2 questões, inclusive com exames complementares. E aí a gente tem os 2 cursos de Doppler, né? Que é o DTC, o presencial. Então, poxa, André, eu nunca nem ouvi um Doppler transcraniano. Tem como aprender? Tem. Então, a gente já teve aluno. É um curso realmente imersivo. É nosso primeiro curso em julho, né? A gente tem um aparelho adequado, tem aulas adequadas, tem a prática, de fato, de como fazer o passo a passo das principais doenças, dos principais protocolos de Doppler. E a gente tem o DTC Online, que é o curso de Doppler online, para aquelas pessoas que eventualmente já conhecem o equipamento, mas queiram aprofundar em algum protocolo específico ou até se preparar para a prova de especialidade da ABN, né? Tem a prova de título da ABN, então a gente faz até um treinamento prático, né? A gente simula uma prova prática da ABN, né? Eu fiz a prova prática da ABN há 2 anos, 3 anos, se eu não me engano. Então, a gente sabe né, como é a funcionalidade, a gente dá dicas para a pessoa, né, ir melhor na prova nesse curso também. E o último curso que a gente lançou, que foi a pedidos, eu fazia coisas, né, conteúdo muito restrito a subespecialistas, né? Então eram ali médicos que tinham 5, 6 anos de formação, era um intensivista, um neurocirurgião, um neurologista. E a pedidos, a gente, por vezes, a Clara lança aquela caixinha de perguntas, o que é que vocês gostariam de ver aqui? E, sem dúvida, o primeiro local disparado era urgência neurológica. Urgência neurológica. E o neurocrítico, o protótipo dele era um curso de urgência, né? Até um curso que seria aí de outra empresa, que a gente ia fazer parceria, mas que acabou que não foi para frente. E muita gente queria, e eu tinha já o desenho desse curso, né? Então, eu tinha um conteúdo, tinha apostila. E o curso de urgência neurológica é também nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é um curso mais básico, né? Então, dá para o acadêmico acompanhar, dá para o médico que não é da área de neurologia acompanhar, e talvez seja até o nicho, realmente, o foco sejam essas pessoas, né? É quem está ainda na faculdade, ou então é o emergencista, o intensivista que não é neurologista, o neurocirurgião, e realmente é um nicho. E a gente já gravou no nosso estúdio novo, vamos dizer assim, né? O nosso microfone, câmera nova, né? Fundo atualizado. E dá um pouco de orgulho ver nossa evolução, assim. De janeiro, eu costumo falar com a Clara, poxa, parece que faz 4 anos que a gente fez isso. A gente conseguiu, não sei como, fazer tanta coisa esse ano, assim. E tudo isso foi de janeiro pra cá. Então, curso prático de Doppler, eu nunca imaginei na vida fazer parceria com a DWL, que era uma empresa que eu admirava. Poxa, um dia eu quero ter um Doppler desses caras aqui. Eu sonhava, eu ficava babando
meus chefes, né? Onde eu fiz neuro-TI com o aparelho deles. Nossa, isso aqui, um dia eu queria ter um desse. E hoje em dia a gente faz parceria com o pessoal, né? Para eles emprestarem aparelhos para a gente poder fazer o curso. Então, e tudo em 6 meses, assim... Teve um crescimento bom ainda. Não, teve um crescimento bom, tanto de número de seguidores, de pessoal que dá feedback. Sempre quem faz o curso, o pessoal, critiquem, né? Digam, pô, o áudio tá ruim, André, pra gente melhorar. Poxa, legenda, sei lá, faz... Cadê tal tema, né? Então, eu peço que o pessoal fale. É tanto que o Neurocrítico é atualizado com esses temas novos. Entendi. Poxa, André, eu queria uma aula de paralisia cefálica, crise miastênica, que primordialmente não tinha. Então o pessoal vai citando temas que fazem parte, são menos comuns, mas fazem parte, a gente vai aprimorando, né? Cada vez mais. E a gente escuta as pessoas o que eles querem ver ali. Eles estão acompanhando, às vezes, certeza. Né? E aí a gente tem programações futuras justamente baseado no que as pessoas estão querendo, no que eles sugerem. Obviamente dentro do meu nicho de atividade. Não faz sentido, por exemplo, eu fazer um curso de demências, não é minha prática, não, já, né? A não ser que eu faça alguma coisa, provavelmente não farei, mas é dentro do meu nicho de atividade, porque aí eu passo a experiência, né? Não adianta eu falar de algo que eu não tenho a vivência, vai sair ruim, não vai ficar legal. Então é Doppler, urgência neurológica, é semiologia, né? É tudo que a gente tem vivência que a gente vai apresentar ali. Bom demais, bacana demais. Então, assim, nós estamos chegando nos finalmente aí, mas onde que o pessoal acha isso aí, né? Quem tem interesse em fazer o curso, ou te seguir, ou começar aí a entender um pouco mais de neurointensivismo, onde é que esse pessoal vai te achar? Né? A melhor forma é através do Instagram, né? Que é o Neurointensivo BR. Dentro do Instagram tem os links, inclusive o link do contato da empresa. Qualquer dúvida sobre cursos, quais os cursos que nós temos disponíveis, vocês podem achar lá. E dentro do próprio Instagram tem o link de todos os cursos. Você clica no link da empresa e você é redirecionado para uma página onde tem os 5 cursos atuais, onde você também vai achar os links da Amazon, se você tiver interesse em ver os e-books. Os e-books estão até disponíveis, quem tem a assinatura do Kindle, né, estão disponíveis, né, de forma gratuita para quem tem a assinatura da Amazon. E você também vai ter o acesso ao link da empresa para conversar com a gente, para tirar dúvida, para combinar um curso para a sua equipe, eventualmente, né? André, eu quero fazer o curso de Doppler no meu hospital, em tal dia, né? A gente combina, né? Quero fazer tal treinamento de equipe. Então, pelo Instagram, você consegue acesso a tudo, né? Você é redirecionado para o link da Hotmart. Lá, eventualmente, você vai escolher o tipo de pagamento, quantas vezes você vai querer dividir. Mas no Instagram, você consegue falar com a gente de forma tranquila. A gente está quase 24 horas ali. E o seu Instagram pessoal, qual que é ali? É o André_Feira88. Quem quiser, siga lá. Né? No pessoal é mais coisinha pessoal mesmo. Foto de comida, né? Foto de board game que a gente gosta pra caramba, de jogo. Então... Porque às vezes a pessoa também quer ver com você certeza, no seu dia a dia. com certeza. Eu queria te agradecer aí, você ter doado uma parte do seu tempo para falar um pouco sobre a sua especialidade, que é um mundo muito à parte, mas que abre a cabeça da pessoa que está nos assistindo aí para entender um pouco melhor. Às vezes tem gente que não sabe o que quer fazer, nem sabia que isso poderia ser uma área de atuação do médico, né? Então eu queria te agradecer mesmo ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, né? Falar um pouco da empresa também. É um prazer estar de novo com você. O prazer é todo meu, inclusive de te reencontrar, né? Faz tempo que a gente não se via, a gente fala mais discutindo caso, trocando ideia pelo celular, mas a gente fazia tempo que não se via pessoalmente, um prazer sempre, né? Ainda mais discutir coisas que a gente tá imerso, que a gente gosta, né? Um prazer é meu sempre. Valeu demais ter vindo aí no HealerCast. Então, valeu, mestre. Queria agradecer de novo aí para você que ficou assistindo, você que nos escutou até o final. Pedir de novo para você seguir esse canal. Nós estamos ali no @healer.cast. Vocês me encontram também no @dr.bernardoaramune. É só digitar lá no Instagram, Bernardo Aramune, que vocês vão me encontrar. Novamente, muito obrigado. Então, curta esse vídeo, siga o nosso canal, divulgue para o pessoal aí. Um grande abraço e até a próxima.